Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, um programa que tem o propósito de mostrar ideias, projetos e soluções capazes de beneficiar o meio ambiente ou gerar sustentabilidade no campo, em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio o advogado Washington Carlos de Almeida. Ele é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós vamos falar sobre mudanças no PL, que na verdade é um projeto de lei que é uma medida provisória de liberdade econômica, e como isso pode afetar o produtor. No quadro Ideia Sustentável, o assunto é sustentabilidade na produção de carne Angus. O novo selo lançado pela Associação Brasileira de Angus tem base em 6 pilares: sustentabilidade, responsabilidade social, rastreabilidade, sanidade, bem-estar animal e biossegurança. O Ação Sustentável começa agora. E na entrevista do Ação Sustentável de hoje eu recebo o advogado Washington Carlos de Almeida, um advogado que tem muita coisa para nos contar, você vai ver. Doutor Washington, bem-vindo, muito obrigada por estar aqui no Ação Sustentável, tudo bem? Muito obrigado, Samantha, agradeço o convite, um honroso convite de estar aqui, fico muito satisfeito e honrado de poder participar desse programa ao seu lado. Muito obrigada. A gente vai falar aí com o nosso produtor rural, ó, eu sou advogado, ele é advogado, mas a gente não vai falar juridiquês, tá? Prometo para você. Doutor, me conta um pouquinho, a gente estava conversando, na verdade, o seu assunto aqui era essa medida provisória de liberdade econômica para a gente contar para o nosso telespectador sobre as mudanças nos contratos agrários. Mas aí a gente faz aquele papinho de bastidor e eu fiquei sabendo que o senhor escreveu um livro que fala sobre a escassez da água já em 2000? Em 2001 foi publicado o meu primeiro livro, Água, um recurso natural esgotável. Então já fazia uma previsão da escassez de água, não só no estado de São Paulo, mas em determinadas partes do território nacional. E esse livro, o contexto é um recurso, né, que acaba, que as pessoas tinham uma sensação de que a água não vai acabar, num momento em que não se falava, né, de questões ambientais. É verdade, inclusive a exploração de forma irracional do aquífero Guarani, né, que é uma reserva de água potável que pega cerca de 5 a 6 países da América do Sul, que estava sendo explorada de forma equivocada. Eu sei porque a gente mora lá em Ribeirão Preto, a gente que é criança pequena lá em Ribeirão Preto, o Ribeirão é abastecido 100% com a água do aquífero. Então a gente sabe que tem um problema. E depois teve outro livro com cunho ambiental. Limites ambientais no direito de propriedade. Tenho 2 votos do ministro Benjamin Herman em cima desse livro, em relação ao proprietário rural, que ele é tolhido no seu direito de propriedade, de ele ser indenizado de uma forma, através até de uma compensação tributária sobre isso. A gente sempre fala aqui que se houvesse pagamento por serviço ambiental, ninguém reclamava de ter 80% de reserva legal na Amazônia. É verdade. Né? E o grande entendimento e sabedoria é poder compartilhar o desenvolvimento sustentável dessas reservas legais com relação à preservação do meio ambiente, cumprindo o caput do artigo 225, preservando para as presentes e futuras gerações. Mas isso não quer dizer que você possa ser tolhido, impedido de explorar essas áreas na sua propriedade. Porque é um direito de propriedade, perfeito, afinal, né? Perfeito. A gente em direito chama isso de limitação administrativa. Mas quando colocam um empecilho ao uso, isso a regra é de que haja uma contrapartida. Exato. E aí nós voltamos ao tema, a medida provisória, né? A medida provisória, que é o tema da entrevista. Que é o tema da entrevista, exatamente, que ela foi editada, exatamente. Em primeiro lugar, a preocupação do governo com os desempregados, né? Dar uma maior liberdade, uma maior flexibilidade, tanto para o empregador como para o empregado, produtor rural em especial, né? Eu, como produtor rural, eu senti que essa medida provisória, ela traz pontos positivos, tem alguns pontos negativos, mas mais positivos do que negativos, em relação à criação de mercado, de emprego no mercado e a utilização correta do solo. Acha que o fato de ter vindo... Essa medida provisória, para você que não conhece, é a chamada medida provisória da liberdade econômica. Eu não me lembro o número dela, senhor. 881. Ainda bem que eu trouxe o advogado. 881. 881. E ela é muito recente, ela ainda não foi votada, ela é provisória, a medida provisória tem uma validade. E se ela não for votada pelo Congresso Nacional, ela perde a validade de lei. Se ela é votada, ela vira lei. Se ela não for votada, ela perde a validade.
E no relatório que está sendo apresentado, tem algumas modificações referentes exatamente às propriedades rurais. Perfeito. Eu gostaria de um breve relato, Claro. começar a falar com você a respeito do Estatuto da Terra. Porque é o precursor de tudo isso, de né? 64, né? Quando foi editado o Estatuto da Terra, foi publicado, entrou em vigência, ele veio com dois objetivos. A reforma agrária, impedindo os movimentos campesinos do governo João Goulart. Nós estávamos no regime militar, entrando no regime militar. Lembrando, né? 64 era regime militar. E também a implantação da agricultura no país. Foram esses dois objetivos do Estatuto da Terra. Então, na verdade, para se redigir o Estatuto da Terra, o governo foi muito sábio na época. Ele convocou professores universitários de diversas partes do país para fazer um estudo antes de editar a lei. Então nós tivemos, o nosso país é muito grande, uma diversificação de cultura, de costumes, de tipos de solo, né? Estive em Boa Vista há pouco tempo, tem uma característica. Você vai para o Rio Grande do Sul, tem outra característica o solo. Aqui mesmo no Sudeste, né? Você que é de Ribeirão Preto, a plantação de cana-de-açúcar. Então, sabiamente, o governo trouxe professores universitários, sentaram, discutiram, trouxe produtor rural, agora professores universitários ligados ao direito agrário. Né? Gente que entendia da terra, que não estava fazendo lei de gabinete. Exatamente. Então, é muito simples, né? Você ficar atrás de uma mesa, num ar-condicionado, consultar uma fonte só de pessoa ou de escritório, né? E editar uma medida provisória. Não é isso. Não é isso também a promessa que foi colocada para nós. As pessoas técnicas no local certo, né? Então, vejam bem, se nós temos um país... Temos aí a UBAL, União de Agraristas Brasileiros, né? A UMAL, a União Brasileira dos Agraristas Universitários. Perfeito, UBAL, né? Exato. Que nós temos lá o professor Darcy Sibete, que é o ícone do agrarismo trabalhou no INCRA há muitos anos, o Albenir Querubino. Olha só, pessoas que nós estamos ligados diariamente, trocando mensagem de WhatsApp, comunicação. Essas pessoas e outras pessoas de diversas partes do país poderiam ser convocadas, ouvidas para publicar uma medida provisória tão séria e comprometedora como é essa medida provisória. Que vai ter tantas consequências, na verdade, na vida das pessoas, né? A ideia foi ótima, sabe? A ideia foi ótima. A medida provisória é excelente em alguns aspectos. No objetivo de criar emprego, de ter liberdade econômica. No objetivo. Essa foi a ideia, mas pecou nesse aspecto. Esqueceu de convocar, de ouvir as pessoas que entendem do assunto, que estão diretamente ligados, o produtor rural. O produtor rural. Como é que você se sente? E aí eu lanço um desafio, né? Os produtores rurais, com a edição da medida provisória, precisam se reagrupar. Nós precisamos nos unir, voltar à ideia de cooperativa, que está um pouco esquecida no nosso país, trabalhar... Tem estados que está forte o cooperativismo, né? Mas tem estados que está... E outros que estão caminhando, assim, minguando ainda. Então, há necessidade de nós, como produtores rurais, nos unirmos mais. O caminho está aberto. O PIB, a exportação de alimentos foi enorme, é uma riqueza enorme. E se nós estivermos juntos, a gente vai ser mais forte. É bem mais forte. Inclusive para mudar a lei, que é esse Estatuto da Terra de 64, é antigo, mas precisa ser. Imagina o que era agricultura em 64 e o que é agricultura hoje. Mas fica aí que no próximo bloco a gente volta com essa entrevista. Agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. Na verdade de hoje, o assunto é servidão de passagem. A pergunta é a seguinte: eu tenho uma área de preservação permanente, cuidadinha, bacana, na beira do rio, que tem toda a vegetação. E a prefeitura me pediu para passar atrás do meu terreno, justamente na minha PP, atrás da minha fazenda, uma adutora que vai passar para servir água para a cidade. É verdade que eu posso responder ambientalmente por danos causados pela prefeitura? A resposta vem para você no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com o advogado Washington Carlos de Almeida. Voltamos já.
De volta com o Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, nós deixamos em aberto uma seguinte questão. A passagem de uma adutora na APP de um terceiro, que se chama servidão de passagem, isso. A prefeitura pediu a esse fazendeiro que deixasse passar uma adutora na sua área de preservação permanente. A pergunta dele: é verdade que eu posso responder pelos danos ambientais causados pela prefeitura? E aqui eu te respondo: sim, é verdade. Porque, na verdade, um dano ambiental, ele tem 3 formas de responsabilidade. Tem a responsabilidade civil, que é o dever de reparar o dano causado, a responsabilidade administrativa, que é aquela multa que o órgão ambiental aplica caso haja uma infração ambiental, e tem ainda a responsabilidade criminal. Caso aquela ação seja considerada um crime, pode haver um processo crime, isso na mesma ação, certo? Então, se a prefeitura pede a você: deixa eu passar aí uma adutora na sua APP, você fala: tudo bem, a prefeitura que está pedindo, vou deixar. Se a prefeitura agir com algum tipo de indiligência ou tiver algum tipo de ação que cause maior dano do que precisa naquela intervenção, você pode sim ser responsável solidário. Então, qual é a saída? Olha, prefeitura, você pode passar a adutora pela minha APP, até porque a intervenção em APP nesse caso aí é de interesse social, né? Utilidade pública, vai levar água para as pessoas. Mas você tem que me apresentar o projeto licenciado pela sua própria Secretaria de Meio Ambiente, porque a Secretaria Municipal deve ter licenciado esse projeto. E aí você fica mais tranquilo de que a Prefeitura tem um pré-projeto que não vai fazer um dano ambiental maior do que precisa, ok? E se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade mesmo, manda sua dúvida aqui pra gente. É só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 11 942589183, ou você pode entrar em contato aqui com a nossa redação pelo número 11 3131 3719, ok? Agora é a hora e a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir esse programa. Vamos ao Pode Falar. Não existe um programa de regulação ambiental a não ser na conversa, porque para nós, você, inclusive quero falar sobre o ministro do Meio Ambiente, que muito acertadamente joga um pouco de culpa em cima das cidades, né? Porque o produtor rural, nós dependemos do meio ambiente. O produtor rural, ele depende do meio ambiente. Se o cara é um piscicultor, ele precisa da água, então ele tem que preservá-la. Se o cara é um sojicultor, ele precisa do soja, ele precisa do clima, do ambiente, ele precisa de água e sol. Então, o produtor é o maior preservador do meio ambiente. E a gente volta a conversar com o Dr. Washington Carlos de Almeida. A gente estava falando a respeito da participação de realmente quem tem o pé na terra, de fazer uma lei voltada ao agrarismo, voltada ao agro, né? A gente precisa realmente ter esse pertencimento para que as coisas sejam... E é nos detalhes que elas precisam ser acertadas, né? Essa medida provisória, então, ela tem um objetivo bom, liberdade econômica, pode vir a gerar emprego, pode vir a melhorar a relação entre contratantes e contratados, entre entes que contratam entre si, mas qual que é o probleminha que precisa ser acertado? Olha só, Samantha, quando foi editada, publicada a medida provisória, muitas pessoas tacaram pedra. Tem aquela turminha do contra. Sempre tem aquela turminha do criticar. contra, que vai criticar. E, geralmente, essas pessoas que criticam agem como o povo que saiu do Egito, os hebreus que saíram do Egito. Reclamavam da falta de comida, Deus mandava maná, reclamavam, Deus dava água, aquele negócio todo. A sandália não gastava e os caras reclamavam. É interessante, ou seja, eu gosto do que eu passava, eu gosto de viver o passado. E essas pessoas não entendem nada de direito agrário. Então eu vejo muitos comentários na internet, publicados, metendo pau na medida provisória, de pessoas que não são ligadas ao direito agrário. A medida, ela veio para agilizar a empregabilidade, a liberdade econômica, a negociação. Então vejam bem, vamos tratar do artigo 50, um aspecto do artigo 50 do Código Civil, que é a desconsideração da pessoa jurídica. Olha só, atualmente, né, anterior à medida provisória, a desconsideração da pessoa jurídica era algo assim muito simples de se fazer. Deixa eu explicar, deixa eu fazer uma pausa para os não advogados aqui. A desconsideração da pessoa jurídica é o seguinte: você contrata com uma empresa
E essa empresa não é uma pessoa, né? Então é difícil de você chegar num sócio ou num gerente, num diretor. E o direito tem um mecanismo que quando há algum tipo de dificuldade em relação ao acesso a quem está por trás dessa pessoa jurídica, é a figura da chamada desconsideração da pessoa jurídica. Se desconsidera a empresa, vai se considerar o indivíduo. E isso no direito era muito fácil de fazer, Era né? muito fácil. E aí nós levamos também em consideração, além da desconsideração, a liberdade de contratar, né? A liberdade de contratar. Ou seja, a liberdade de contratar, o contrato agrícola, o contrato agrário, seja ele de arrendamento, seja a parceria rural, seja qual for, ela fica condicionada ao meu poder aquisitivo. Então, vejam só, essa medida ela traz para nós uma abertura muito grande no que nós chamamos de princípio da autonomia da vontade, ou seja, eu, produtor rural, eu posso vender, eu posso comprar de uma forma, fazer o contrato da melhor forma que eu quiser. Ou seja... Eu faço o contrato do jeito que é conveniente para mim e para outra parte, ninguém tem nada a ver com desde isso. que eu não tenha dolo, maldade, eu cumpri, eu fiz o contrato, porque nós, produtores rurais, muitas vezes precisamos de um empréstimo. Muitas vezes, quase todas, né? E nem sempre aquilo que nós plantamos dá o que nós esperamos. Uhum. Quem é que vai estabelecer, quem é que vai trazer essa margem para nós que nós perdemos? O banco, muitas vezes, toma as nossas terras porque executa o contrato que nós fizemos. Então, nós precisamos, através dessa medida que abre para nós isso aí, a possibilidade de nós tratarmos e fazermos o contrato dentro do nosso município ou dentro do nosso estado, conforme os costumes daquela região. Entendi. Isso é muito importante para nós. O produtor rural precisa saber que essa medida provisória vem de encontro a ele, não contra ele. Lógico que alguns acertos precisam ser feitos ainda. E aí eu clamo aqui, vamos ouvir a classe produtora do Brasil. Tá mandando recado para o relator do projeto da medida provisória, hein, gente? Vamos ouvir, vamos convocar as pessoas que os agraristas, os produtores, os professores universitários de direito agrário, que entendem, né? Nós teremos agora, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o 3º Congresso de Direito Agrário. Nós vamos reunir pessoas do Brasil inteiro que irá falar, um dos temas é a medida provisória. Então, vejam bem, essas pessoas precisam ser ouvidas. Sem dúvida, sem dúvida. No Estatuto da Terra não tinha muita liberdade nos contratos agrários, né? Por exemplo, eu tenho uma frase que eu sempre lembro, que quando quando o direito não respeita a realidade se vinga e não respeita o direito. Né? Mas aí nós precisamos entender o contexto, né? O contexto. No Estatuto da Terra, o que eu percebo assim, não podia ser feito contrato em produto. E quantas vezes eu peguei em escritório o contrato em saca de soja, em saca de milho, esse tipo de detalhe que era... Uma lei não pode chegar a esse detalhe do contrato, né? Isso está corrigido na medida provisória? Então, em algum aspecto, sim. Isso eu chamo da intervenção do Estado na relação de direito privado. Que ele só tem que se meter se não der certo. Exatamente, se der certo, entendeu? Não precisa fazer nada. E é assim, Quanto né? menos Estado, melhor. Exatamente. A relação de direito privado, produtor, consumidor, ela tem que ser a mais simples possível, desburocratizar. A medida provisória, ela visa isso. E aí, uma parte que é muito criticada, o artigo 5º, que fala dos municípios, dos estados, isso é muito sábio. As pessoas que criticaram não entendem que muitas vezes no Brasil há uma diversificação de cultura muito grande e cada região tem um produto diferenciado. E aí eu chamo para que nós possamos fazer os indicadores geográficos dos produtos. A medida provisória, ela vem ao encontro desses indicadores de produtos regionalizados. Por exemplo, né? Queijo de Minas. Sim, sim. O arroz do Rio Grande do Sul. A cachaça de Salinas. Sim. Né? Então, tudo isso, essa indicação... A cerveja de Ribeirão. A cerveja de Ribeirão Preto, mesmo usando a água do aquífero. Mas tudo bem. Mas, ele tinha que dar uma cutucada. Mas é importante isso para nós. Isso é importante. Então, veja bem, para nós, agraristas, nós precisamos entender, pegar essa medida agora e trabalhar nela um pouquinho mais. O que está faltando?
Agora, não olhar para o passado. Ah, estava errado. Não. O que temos, onde podemos chegar de melhor para que os contratos agrários sejam livres, sejam justos. Exato. É vestir a camisa. Olha, o Brasil é um país que tem grande capacidade em todas as áreas, não é só na agricultura, não. Agora, o que a gente precisa acabar é com esse de pessoas que não são da área, que não trabalham na área, remando contra todas as vezes que o governo lança uma medida para que o país vá para frente. Isso nós precisamos acabar com isso, mudar essa mentalidade. Nós precisamos, é ruim nesse aspecto, então vamos sentar e vamos conversar. Como melhora, né? Como melhora. Não critique, Exato. Quer dizer, ou critique e venha com a sugestão de solução. Perfeito. Não acabe na sua crítica. Exato. Não, muito Essa bem. é a ideia. Muito bem. Nós temos um minutinho para terminar a pergunta. Essa relação do produtor com as grandes empresas, eu sou uma produtora normal ali no interior do Paraná e vou contratar com uma grande empresa, uma grande multinacional. Precisa haver a relação de reconhecimento de hipossuficiência ou, na sua opinião, não? Samantha, primeiro ponto, oriento o pequeno, o médio e o grande produtor. Procura um advogado que entende do assunto. Contrato se faz com advogado, Contrato se faz com advogado. Cada um na sua especialidade. Então, olha, primeira coisa, meu irmão, você é produtor rural? Contrata um advogado para te orientar. Às vezes a pessoa fala assim, brasileiro não gosta de pagar advogado. Ninguém gosta mesmo. Ninguém gosta. Mas é necessário. Ele vai te orientar. Trabalhe com um advogado, trabalhe com alguém que entenda da área. E depois, o contrato agrário, ele tem que ser benéfico aos dois lados. Tanto ao produtor rural, como aquele que comprou, que vai colocar o produto no mercado. E é isso aí. E é isso que é contrato. Doutor Washington, muito obrigada, é um grande prazer. Que agradeço. É gostoso conversar com o advogado, porque a gente meio que parece que está sintonizado aqui, viu? Mas se a gente falou algum juridiquês aí, você pode mandar sua dúvida para cá, viu? A gente vai agora para o Ideia Sustentável. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço. Hoje vamos falar sobre o projeto Angus Sustentabilidade, um novo selo lançado pela Associação Brasileira de Angus, que deve garantir a qualidade e também a origem do produto para o produtor e o consumidor. O selo tem base em 6 pilares: sustentabilidade, responsabilidade social, rastreabilidade, sanidade, bem-estar animal e biossegurança. Olha só. Ele é um protocolo específico da Associação Brasileira de Angus para atender determinado nicho de mercado voltado para as propriedades rurais. O que norteia esse protocolo são 5 pilares. Tá. Então, envolve a questão de sustentabilidade, biossegurança, rastreabilidade, bem-estar animal e sanidade. E isso vem identificado na embalagem da carne junto com a certificação Angus, ou seja, é um plus, é um Exato, up. exato. O diferencial de ambos os protocolos da Angus é que ela utiliza uma certificação independente de terceira parte. Sim. Então, isso passa maior credibilidade, confiabilidade e transparência para o consumidor. Então, o produtor que tiver interesse em aderir a esse programa, ele deve procurar a Associação Brasileira de Angus. A associação ela vai verificar se esse produtor atende a algumas premissas e aí sim ele solicita que seja feita uma auditoria independente internacional na propriedade para obter esse selo de certificação. Nós sabemos já que só pelo selo de origem Angus, né, de certificação, não esse de autorregulamentação agora, a carne Angus já recebia um prêmio, né, Exato, uma bonificação. Valor, uma bonificação a mais. Com isso também ela pode se valorizar ainda mais na venda ao frigorífico? Exato. A ideia é que o produtor ele agregue valor ao produto. Então, tanto na parte de sustentabilidade, controle de gestão da propriedade, quanto no produto que ele vai vender e fornecer para o consumidor. Então, essa é uma forma do produtor rural agregar valor ao produto dele. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Obrigada pela companhia e até o próximo Ação Sustentável.